pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos recebendo o José Luiz Bassani, que ele vai abordar um assunto que com certeza está afligindo a todos nós. A gente vai estar falando sobre os impactos que a pandemia do coronavírus vai causar e já está causando nas nossas vidas. E hoje nós vamos discutir principalmente os impactos com relação à realidade do campo, que também vai sofrer bastante. O José, ele é economista especializado em agronegócio, atua como planejador financeiro e pessoal e tem bastante experiência já com instituição financeira e ele tem bastante a dizer para nós, a agregar. Tudo bem, José? Olá, Doni, tudo bem? Agradeço a MyFarm pelo convite. É uma satisfação de bater esse papo aqui com vocês. Bacana, José. Fala um pouquinho mais sobre você aí. Hoje você está atuando com produtores rurais, e como é que você vê essa questão aí do agronegócio? Como é que você tem acompanhado isso? Certo, Doni? Então, falando um pouco sobre minha carreira, né? Eu, até o ano passado, eu trabalhava no Banco do Brasil, né? Eu atuava no atendimento direto com os produtores rurais, gerenciava uma carteira agrícola e a gente, no dia a dia, ouvia muito as dores dos produtores, né? Até que ano passado eu decidi sair do banco e para poder seguir minha carreira como planejador financeiro. Ou seja, o planejador financeiro ele tem como missão ajudar as pessoas a organizar suas finanças. Mas eu quis ir além, eu quis entrar no cenário do agronegócio, por onde trabalhei por mais de 12 anos, para poder realmente ajudar quem precisa mais. O homem do campo lá que está no dia a dia dele trabalhando, plantando, colhendo, só que não tem tido o tempo, a devida atenção com as finanças pessoais. E alguns chegaram com muitas dificuldades, é onde que eu estou atendendo alguns deles aqui no Paraná, e sendo que em alguns estados do Brasil também as pessoas já têm demonstrado interesse em saber mais desse projeto. Bacana. Bom, obrigado por essa disponibilidade sua em estar nos atendendo, tá? E a gente tem várias questões para tratar e eu queria que você falasse para nós aí, na sua visão, como é que essa pandemia, né, que nós estamos vivendo, que ela vai impactar o agronegócio, que hoje, né, é uma das frentes aí que tem mantido a economia girando e sempre foi uma das frentes mais importantes da economia para o nosso país, né? Certo, Doni. Antes de falar sobre o agronegócio, sim, é importante falar um pouco da economia como um todo, né? Assim, o cenário, a leitura que eu vejo daqui para frente é cheia de incertezas e ele é muito desafiador. Já é nítido, né? Claro que o desaquecimento da economia já ocorreu, né? Atividades sendo interrompidas assim bruscamente, né? E pessoas acabando sendo demitidas, empresas fechando, enfim, o impacto será muito grande. E, e o Banco Central, através do seu boletim Focus, já estimou na última semana um crescimento negativo de 1,18% para 2020. Esse crescimento é medido pelo PIB, né? A riqueza de tudo que é produzido aqui no país. Então, quais são os principais motivos, né, de estar acontecendo esse desaquecimento, além do coronavírus, impactando na economia? Como eu falei, a diminuição dos postos de trabalho, né? Primeira coisa que o empresário vai olhar que está com a capacidade ociosa lá e acabaram dispensando funcionários, empresas fechando por falta de capital de giro. E olhando agora para o cenário agro, até parece um pouco contraditório o momento. Falando
do mercado de grãos em si, as exportações para a China estão sendo crescentes, né? Isso já foi até levantado no último mês pela Conab, em que o Brasil, nos últimos 12 meses, o mês de março foi o que ele mais exportou soja para a China, mais de 11 milhões de toneladas. Nesse momento, né, o preço alto dos grãos está favorecendo o produtor, juntamente com o câmbio alto, a cotação do dólar. Mas a minha preocupação é que haverá impacto, claro, já é sentido a nível mundial, e a renda mundial, isso é certo que vai cair. Essa é a minha preocupação. E o agronegócio, eu acredito que vai ter impacto, sim. Mas aí fica a pergunta, mas todo mundo precisa comer, né? Com certeza, todos precisam comer, precisamos comer, consumir alimentos. Mas haverá uma mudança àqueles produtos de maior valor agregado, né, que são produzidos pelos frigoríficos, principalmente carnes, outros alimentos, né, que são mais tendo maior valor agregado, as pessoas vão deixar de consumir esses produtos e começar a consumir produtos mais básicos, né? Produtos menos elaborados da cadeia do agro. Um exemplo disso é aquele churrasco que a gente costumava fazer às vezes 2 vezes por semana ou uma vez por semana, vai ter que acabar diminuindo porque a renda do trabalhador vai diminuir. E assim toda a cadeia agro, que é interligada, ela vai sofrer os impactos, com certeza. Certo. José, assim, tá tendo bastante especulação no mercado da possibilidade de já no segundo semestre a China diminuir as importações do Brasil e até devido os Estados Unidos aumentaram o tamanho da área, né, de produção de soja. Você acha que isso é possível de acontecer? Essas especulações têm uma fundamentação de realidade? Isso deve preocupar o produtor? Olha, quando é no campo da especulação, levanta muitas hipóteses, mas assim, a concretização é só na hora mesmo de acontecer. Assim, uma observação que particular minha quanto às compras da China nesse momento tem duas coisas, né? A China acabou de atravessar por um período de coronavírus. Bem, lá foi o epicentro de toda essa pandemia, que se alastrou pelo mundo. E nós vendo em pleno mês de março a China importando soja assim, em volumes muito grandes. O que pode ser? Cumprir contratos que eles já tinham sido firmados no passado, né? A questão, será que eles estão formando estoques para deixar comprar depois, né? Estão aproveitando que está comprando barato, de certa forma, do Brasil, né? E acaba formando os estoques e diminui o ritmo de importações lá para o segundo semestre. Então, são leituras, são hipóteses que a gente vai levantando, que o cenário é muito imprevisível agora, mesmo com toda essa pandemia toda, ainda não temos assim exatidão das consequências reais, se vai se agravar, se vai se acalmar um pouco isso aí. O cenário assim vai ser de bastante assim, apreensão, né, e cautela, principalmente cautela aí para a tomada de decisões. Acho que os analistas de mercado são especializados, estão acompanhando o mercado, a movimentação todos os dias, não têm tido problemas quanto à movimentação de navios, né, por enquanto. Mas vamos aguardar aí para ver, né? Aqui, o que vai ser direcionado aí a nossa economia mundial que vai ditar o ritmo para o segundo semestre. E aí os agentes, os países, né, todos que estão envolvidos no agro, no mundo inteiro, vão acabar tomando daí decisões. Acho que, resumindo, acho que está todo mundo apreensivo,
e cauteloso quanto a qualquer eventualidade aí que possa acontecer. Certo. E outra questão também que a gente tem visto a nível de Brasil, né, é a preocupação com a questão dos recursos para financiamento de safra, né? Principalmente porque o governo está abrindo as portas aí para vários tipos de financiamento, de salário, e você vê nesse cenário que os recursos são escassos. E para nós, por exemplo, que temos como cliente, às vezes, pequenos, médios produtores, esse cenário é mais grave, né? No Paraná, por exemplo, Santa Catarina, você vê que o pessoal vem aí do histórico de safra ruim e acaba que você vai ter provável um cenário de endividamento, essa necessidade de buscar recursos para tapar esse prejuízo, né, da última safra. E você acha que vai faltar recurso para o produtor? Como é que ficou a questão do pequeno produtor também nesse sentido? Agricultura familiar? Certo, Doni, é o seguinte, o que temos acompanhado recentemente é sobre a questão do Rio Grande do Sul. Estiagem lá agravou as perdas, né, das lavouras, o que agora nos últimos dias tem ocorrido uma corrida desenfreada junto às instituições financeiras para solicitarem Proagro, né? Que é o seguro da lavoura quando há perdas por algum tipo de evento climático. E isso vai afetar, com certeza, a capacidade de pagamento, de honrar os compromissos por parte dos produtores. Então, podendo, às vezes, o Proagro não ser suficiente em pagar, em quitar o financiamento e ainda, assim, a possibilidade, quando se tem eventos, assim, de maior grandeza, existe a possibilidade das instituições, mas isso não é confirmado, a questão de uma prorrogação, né, por um evento que causou danos ao coletivo, né? Às vezes o Proagro ele é suficiente para indenizar aquele financiamento que foi contratado. Mas aí fica a pergunta, e o dinheiro para o produtor se manter? Né? Aonde, como que ali é a fonte de sustento dele, né? Ele compra os insumos, ele financia, ele vai plantar, esperando que vai ter uma boa colheita, vender bem esse produto para poder pagar as contas e isso é aquilo que sobrar para poder se manter na atividade ou até mesmo reinvestir. Mas aí que fica a pergunta, né? Mais uma vez, e a dificuldade de se manter mesmo na atividade ou até para manter o sustento, vai cair também a renda, né? Isso é inevitável. Agora, olhando para um cenário do Brasil todo, assim, a experiência recente trabalhando em banco permite a gente se colocar no lugar dele, pois atendemos vários produtores e eles acabam abrindo o jogo da realidade e acaba estabelecendo uma relação de confiança. Né? E o produtor sempre contou com as instituições financeiras e com as cooperativas para se manter na atividade, através de busca por financiamento. Mas a minha leitura, e pelo que eu venho observado ultimamente na indústria financeira, esse cenário pode mudar, pois o governo já sinalizou que vai cada vez menos intervir no crédito rural. Ajudar o produtor, o pequeno produtor, isso ele vai acabar ainda fomentando. Mas aí o pequeno, o médio, o grande produtor, aqueles mega produtores, aí poderão buscar outras fontes de recursos e o governo tem trabalhado no sentido para estimular a indústria privada, a indústria financeira privada, de oferecer recursos para financiamento de safra. Mas no momento, o que está acontecendo nas instituições financeiras? Já está tendo uma escassez de recursos. Algumas linhas de crédito abrem no começo do mês com recursos, sendo que chega lá pelo dia 15 ou 20, ela já encerra porque já
aquele recurso que foi programado durante o mês já foi utilizado. E às vezes no mês seguinte ela nem reabre. Então já está tendo uma escassez muito diferente de anos anteriores que tinha o orçamento estava liberado, qualquer demanda que os produtores apresentavam nos bancos era contratado. Outra questão, né, pelo fato do produtor buscar recursos em cooperativas, em bancos, que ele sempre esperou isso, né, essa busca de financiamento. E ele não se precaveu em fazer uma reserva, né, guardar um dinheiro em caixa para ele mesmo se financiar. Até mesmo que é comprovado que o capital do banco, o financiamento através de capital de terceiros, por parte do produtor, é mais barato do que ele se autofinanciar. Mas eu não tiro a importância de ter um pouco de dinheiro guardado para suprir momentos de emergência, né? Então, assim, qual que é a realidade hoje? Produtor com endividamento excessivo e pouco dinheiro em caixa. E isso tem sido causa de muitas dores de cabeça e preocupações com o produtor, da parte do produtor, na tentativa de honrar seus compromissos. Certo. Então, como é que fica essa situação do produtor, que pode, alguns, enfrentar o endividamento, a inadimplência, né? E, ao mesmo tempo, com a necessidade de garantir o caixa para essas outras despesas que não são financiáveis, digamos assim. Ou até mesmo pensando aí na possibilidade dele ter que financiar a própria safra. Quais seriam aí as sugestões que você dá nessa parte de planejamento, aproveitando ainda que é possível negociar o preço das commodities, ainda tá bom, né? Você acha que ele consegue fazer alguma estratégia para se garantir nesse cenário de incerteza que a gente está vivendo? Bem, planejamento e cautela são itens fundamentais aí para o produtor tomar boas decisões. Mas tem informações que me causam preocupação. Uma pesquisa do Sebrae indicou que 1/3 dos produtores rurais não fazem nenhum tipo de controle financeiro. E somando com os que fazem um tipo de controle de forma precária, certamente passa de 60%. É muita coisa no universo de 5 milhões de estabelecimentos rurais pelo Brasil afora. Então, qual é o primeiro passo aí para se organizar, né? Em momentos de incerteza, de dificuldade, o qual estamos prestes a passar? É a educação financeira. É o primeiro passo do nosso plano de trabalho com os produtores que nos procuram, que buscam ajuda para resolver seus problemas. Pode chegar, o momento está bom, concordo plenamente com alguns, ou principalmente os produtores de grãos aí, que não estão muito preocupados, mas não sabemos o que vem pela frente. Alguns setores dentro do agronegócio já estão sentindo os efeitos. Podemos ver o setor da floricultura, setor de frutas, onde que há uma exportação de frutas aí para o exterior, já está com problemas de transporte, de despacho aduaneiro, precisam de aviões que não estão circulando, estão ficando com a produção parada lá, sofrendo prejuízos incalculáveis. Então, é questão do planejamento, rever dentro da propriedade o que precisa ser ajustado, né, é ter a visão empresarial do negócio, né? E um outro fato que me preocupa, que muitos produtores usam aquela famosa, e acredito na famosa contabilidade mental, que alegam que conseguem guardar todo o seu fluxo financeiro na cabeça, né? Mas será que consegue ligar, né, o seu fluxo financeiro com a tomada de decisão, com a situação apresentada e a sua consequência após tomar uma decisão? Eu acredito que é muito perigoso confiar só na cabeça, né? Aquela conta mental. Que um detalhe não lembrado no momento de uma tomada de decisão
pode causar prejuízos, podendo ser até reversível no seu negócio. Então, existem formas mais precisas para saber quanto que o produtor está recebendo, quanto que ele está gastando, ou para pagar contas, né? E a gente hoje, com a tecnologia disponível e com os profissionais de visão independente e imparcial, tem plenas condições para ajudar o produtor na tomada de decisões. Bacana, José. Nós até no My Farm a gente tem essa experiência de visualizar às vezes grandes produtores. A gente trabalha principalmente com grãos, né? E que às vezes você tem lá uma área de 10, 15 mil hectares e o produtor fazia a gestão totalmente pela caneta, né? Ou pelo caderninho, planilha, e a gente percebe que alguns dados acabam fugindo, porque é impossível realmente você memorizar tudo, e mesmo que você memorize, é só números, não tem informação, né? Então, às vezes, você saber realmente margem de lucro por talhão, por variedade, você precisa anotar ali no dia a dia as aplicações, por exemplo, né? E acaba que você fazer isso pela caneta, ou isso vai te dar um trabalho muito grande e no final das contas você vai ficar perdido com aquela quantidade de números. Como eu sempre falo com o produtor, no final das contas você não quer virar um doutor em planilhas, né? Acho que isso não é o foco de ninguém. E a tecnologia, nós temos visto que ajuda bastante o produtor, né? Bom, eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa aí para dar de dica aí para os nossos parceiros que estão nos assistindo? Doni, você entrou num ponto importante, falando da importância dos sistemas, certo? Então, os sistemas a gente consegue mensurar, né, reforçando aquilo que você falou, a apuração de receitas, dos custos, estoques, as notas fiscais, tanto de entrada como de saída, os índices de produtividade e muito mais informações, né? E o interessante é que em sistemas de informação como o MyFarm, né, os dados que o produtor gera são coletados e inseridos no sistema, tanto o produtor, o funcionário ou os familiares, né, que estão envolvidos na atividade rural, com o envio desses dados, com a inserção desses dados, gera informações preciosas para tomar decisões com segurança. E com essas decisões, a chance de erros acabam diminuindo, dando maior segurança para o seu negócio. Então, com isso, dá mais equilíbrio, dá mais segurança para o produtor rural. E eu vejo que neste momento, né, para deixar uma mensagem para o produtor, que o equilíbrio emocional ele é fundamental para tomar boas decisões nesse momento de incertezas, né, e de certa insegurança. E ele está bem calçado com sistemas que ajudam ele a tomar decisões com segurança é fundamental. E atribuindo também o papel do consultor, né, que coloca no lugar do produtor, sabendo quais são as suas preocupações sobre as finanças, aquilo que está tirando o sono dele, e com uma visão imparcial e independente, olhar, mostrar para o produtor sobre outros pontos de vista, possibilidades de solução. E assim a gente consegue ter conexão e estabelece uma relação de confiança com o produtor rural. Porque o que a gente mais quer é a perenidade do negócio, durando para sempre, e com isso impactar vidas, pessoas dentro da atividade do agronegócio. Bacana. Obrigado, José. Obrigado aí, pessoal que nos assistiu. A gente vai deixar aí o contato do José aí no final do vídeo, e também o nosso contato do My Farm. E é sempre um prazer estar recebendo aí você. Acho que a gente vai fazer mais
mais gravações como essa, mais lives, e poder estar contribuindo aí para os nossos clientes, nossos parceiros. Ok, eu agradeço mais uma vez pela participação, agradeço a você, Doni, a MyFarm, por esta oportunidade, e a todos que estão nos assistindo, né, que nos assistiram aqui até o final, e me coloco à disposição aí através dos canais para estar prestando mais informações e esclarecimentos para ajudar o produtor na sua tomada de decisões quanto às finanças. Sabemos que temos agricultura de precisão. Por que não ter finanças de precisão também para o seu negócio? Verdade. E a gente está aí para isso, né? É isso aí. Até breve, um grande abraço a todos. Até mais, um abraço.